Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu vou trazer aqui uma obscuridade, mas muito boa, aqui brasileira mesmo. Aí um dos nomes mais relevantes aí da música eletrônica brasileira de hoje. Estou falando aí do artista gaúcho Cristiano Rosa, que lançou um álbum em 2007 sob aí o epíteto de Panetone. Isso é pan, depois aquele E de companhia, coisa, e depois Tony. Que é esse disquinho aqui, chamado Estereotipo ou Panorâmico Tonal. Que a arte é bem simples. Temos aqui CD. Foi um lançamento na época da chamada Open Field Records, que lançou coisas interessantes, como, por exemplo, álbuns do projeto Colorir, que eu também vou falar aqui futuramente no canal. E também chegou a lançar um álbum até do Plato de Dvorak, o Besta Luminosa, que também é aqui da Open Field Records. Mas infelizmente nada disso existe mais hoje. E esse álbum aqui em questão, eu pelo menos não consegui achar em parte alguma da internet esse álbum na íntegra, infelizmente. Eu sempre coloco na descrição link para o álbum. Dessa vez eu vou colocar só de uma música que eu consegui achar aqui no YouTube, mas não é só no YouTube não. Eu não consegui achar nem no Spotify, nem no Deezer, nem em plataforma nenhuma, nem no SoundCloud, nem no Bandcamp, nada disso. É aquela coisa que eu falo, que eu sempre digo, que essa história de que você encontra de tudo no streaming é balela. Isso aqui você não encontra em parte alguma. O que é uma pena, porque vai privar muita gente de conhecer um projeto muito interessante de música eletrônica aqui no Brasil. Então, o que temos aqui então? 15 canções, sendo que as 5 últimas haviam saído na forma de um EP em 2003, mas essas 5 canções foram reunidas com mais 10 inéditos, eles formaram esse álbum aqui, que foi lançado em 2007. Então, o que temos aqui de tão interessante assim? Ecos de krautrock. Temos aqui, pode ouvir coisas assim, influência de Faust, influência de Neu também, o melhor do krautrock. Mas não apenas, a gente ouve também alguma coisa meio no wave, como Material, como Sonic Youth também, a gente ouve influências aqui também. E também influência de música, daquela música eletrônica mais antiga. Por exemplo, do mestre Karl-Heinz Stockhausen. A gente escuta aqui também. John Cage, também escutamos aqui nesse álbum. Que começa com uma introdução bem climática. Depois eu vou citar as minhas preferidas aqui. A maior parte das músicas são curtas, pouco mais de 1 minuto ou 2. Só as do perfazia o antigo EP, que são mais compridos um pouco, vou chegar nelas depois. Eu gosto muito da segunda canção, Céu, que tem um contraste interessante entre violão acústico e barragem eletrônica. Se eu não me engano, essa canção Céu ou a Gliss, não sei qual das duas, que foi tocada também num programa do Tony Coulter, lá da WFMU. Eu não cheguei a checar, mas eu acho que é Céu, essa aqui. Porque eu enviei algumas canções aqui pro Tony Coulter ouviu, ele escolheu essa aqui, ele gostou bastante também. Temos ainda Helic. Helic lembra um pouco assim aquele clima meio futurista decadente, como tipo a paisagem do Blade Runner. Me lembra bem um clima bem Blade Runner aqui. Inclusive essa faixa poderia estar também naquela trilha sonora que eu considero excelente do filme Blade Runner, que foi lançada originalmente pelo Vangelis lá em 82. Temos ainda aqui Delhi, que é a única música que tem, na verdade não é vocal, aqui ele sampleou uma pessoa falando, não sei se é alguém famoso ou não,
mas falando em inglês aqui, uma tradução livre aqui, a pessoa fala: existe mais na realidade do que o olho humano pode enxergar. Atrás da cortina da consciência rotineira de todo dia, existe um universo mental um pouco estranho. É mais ou menos isso que ele diz ali. Só que ele brinca aqui com a voz da pessoa, ele começa a dar umas gaguejadas aqui, fazer alguns experimentos aqui. E é bem interessante, eu gosto bastante dessa faixa também. Depois temos algumas faixas que são até meio assustadoras, como é o caso de, eu não sei se é Once ou Once. Once é do inglês, né? Mais uma vez, e Once do espanhol 11. Aqui não sei qual que é a pronúncia correta, mas que é uma faixa meio macabra até. Tem até alguns subtons um tanto quanto macabros. E depois, também cito aqui Cubea, que é quase que uma trilha sonora de videogame. Isso me lembra bastante Faust. Aqui. Porque no Faust Tapes, um dos Untitled, lá uma das faixas sem título, parece muito trilha de videogame. Aqui é algo parecido também. Apesar das duas faixas serem diferentes, mas me lembra trilha de videogame. Parece até que você está jogando um River Raid aqui naquele Atari antigo. Depois vem aqui as 5 faixas do antigo EP, que ele foi chamado de, dá uma olhada aqui, 753 APID, lançado em 2003, portanto 4 anos antes aqui desse álbum aqui. E aqui você tem faixas um pouco mais orgânicas, maiores também, aí aqui varia de 3 a 5 minutos a duração das faixas. E mais agressivas também, você tem até um certo mais contato com o rock mesmo, deixa um pouco as experimentações de lado e parte por uma, ainda que seja música eletrônica, mas com uma pegada mais roqueira. Principalmente em Bugre e Debris. Essas são, para mim, as faixas mais memoráveis aqui do EP. E o Cristiano Rosa, ele não fez apenas esse álbum, como o Panetone, acredito que seja só esse álbum, esse EP que ele lançou, que foi tudo juntado aqui. Não consegui achar informação na internet se ele lançou mais coisas sobre o título do Panetone. Acredito que não. Mas ele fez várias improvisações com outros artistas. Que essas sim você consegue achar em plataformas como SoundCloud, Bandcamp. Essa você consegue. Como Cristiano Rosa, mais outros artistas aí. E geralmente são improvisos, não foram faixas gravadas tocadas ao vivo, improvisações que acabaram sendo gravadas, não é um álbum de estúdio fechado, no caso. Mas ele continua dando workshops sobre música eletrônica, ele fez alguns outros projetos também, como Circuit Bending, que também são bem interessantes, mas para mim o melhor da produção dele é esse álbumzinho aqui, o Estereotipo ou Panorâmico Tonal. Espero que isso pelo menos possa algum dia ser incorporado em alguma plataforma para poder ser apreciado como se deve, ou então que seja relançado em alguma outra mídia física mesmo, porque eu, como eu sempre digo aqui, eu sou um defensor da mídia física. Eu acredito que se você depende inteiramente de streaming para ouvir as músicas que você quer, você na verdade não escuta o que você quer, mas o que o algoritmo quer que você escute. Então uma das coisas que eu sempre digo aqui é com relação a esse álbum aqui, você não encontra em nenhum serviço de streaming, assim como outros álbuns que eu tenho aqui também, que você também não vai escutar, não vai encontrar em streaming nenhum. Como é o caso dos projetos Sensorial Estéreo, da banda Poli lá de Curitiba, que eu vou falar sobre isso aqui também em vídeos futuros, pretendo ao menos. E lembro a vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.